Brasil de 1822 encontrava-se sob forte influência das cortes portuguesas. Dom João VI já havia retornado a Portugal em 26 de abril de 1821 por determinação das cortes. Em seu lugar, ele deixava no Brasil Dom Pedro como príncipe regente. E não tardaria muito, as cortes portuguesas também exigiriam o retorno de Dom Pedro a Portugal. O conflito de interesses nos levaria ao 9 de janeiro de 1822, o dia do fico, e que culminaria com 7 de setembro do mesmo ano, independência do Brasil. A maçonaria, enquanto instituição, influenciou o príncipe regente na tomada de decisão. Neste período, muitos maçons se destacaram, dois em especial com maior visibilidade, José Bonifácio de Andrada Silva e Joaquim Gonçalves Ledo. Fatos também registrados pelos historiadores da maçonaria brasileira, que o maçom Fuad Haddad, membro da Loja de Pesquisas Maçônicas do Grande Oriente do Brasil, membro correspondente da Loja de Pesquisas Maçônicas Quarto Coronat de Londres, Inglaterra, e que foi grande secretário-geral adjunto de orientação ritualística para o rito escocês antigo e aceito do Grande Oriente do Brasil, conhece bem. Hoje, Fuad é membro ativo da loja Alfenas Livre. E este é o nosso entrevistado especial, que também é professor universitário e vai contar um pouco para nós das influências da maçonaria na independência do Brasil. Professor, nós gostaríamos então de compreender um pouquinho desses fatos que tornaram a independência do Brasil possível e que a maçonaria, de certa forma, também teve seu papel importante. Como era a maçonaria antes de junho de 1822? A maçonaria ela chega no Brasil por volta de 1800, 1801, oficialmente. E nós temos lojas maçônicas espalhadas em vários estados, começando principalmente em Pernambuco, né, e na Paraíba, e depois se espalhando para Rio de Janeiro, para Minas Gerais, para São Paulo. E essas lojas eram lojas, né, isoladas, autônomas, ligadas ou à maçonaria portuguesa ou à maçonaria francesa. Nós não tínhamos até então, antes de 1822, uma organização maçônica que pudesse direcionar o trabalho dessas lojas espalhadas no território brasileiro. Todos esses fatos, hoje eles estão documentados? Onde são encontrados esses documentos? O Grande Oriente do Brasil, que é a primeira organização maçônica fundada em 17 de junho de 1822, por iniciativa de Gonçalves Ledo e também de outros irmãos, e aí nós destacamos José Bonifácio de Andrada, que também participou desse movimento, deixaram registrado em inúmeras atas todo esse processo de formação, de constituição dessa organização maçônica, que vai receber o nome inicialmente de Grande Oriente Brasílico, ou também Grande Oriente Brasiliano. E essas atas deixam bem claro e bem registrado, passo a passo, toda a movimentação que a maçonaria faz em torno da busca da independência do Brasil de Portugal. Nós não temos nada fora daquilo que é documental. Tudo que a maçonaria hoje traz e mostra, não só para a comunidade maçônica, mas para a comunidade não maçônica, são a partir de documentos guardados, né, e documentos importantes, um registro histórico da nossa história e da história da maçonaria. Esses documentos encontram-se aonde? Esses documentos parte desses documentos se encontram no Grande Oriente do Brasil, cuja sede hoje está em Brasília, né, que nós chamamos do Poder Central, e parte se encontra no Museu do Grande Oriente do Brasil, no Rio de Janeiro, num prédio específico, onde já foi a nossa sede, chamado Palácio do Lavradio, que fica na Rua do Lavradio, próximo ali ao Arco da Lapa, no Rio de Janeiro.
a mãe da maçonaria na América Latina, o Grande Oriente do Brasil, conectado em muitos momentos como parte da própria condução dos destinos do Brasil, tendo como grão-mestres gerais vários ex-presidentes da nação e importantes expoentes cidadãos, iniciou e liderou vários processos e mudanças na pátria. Antes da criação do Grande Oriente Brasílico, Dom Pedro já tinha alguma relação com a maçonaria? Nenhuma. Nós temos que retomar um pouco a história para chegarmos a isso, né? Gonçalves Ledo e José Bonifácio residiam em Portugal. Gonçalves Ledo retorna ao Brasil já dentro daquele espírito de buscar a independência da pátria-mãe de Portugal. Ele começa a se reunir com outros maçons e fazer toda uma articulação para ver de que maneira que poderiam conquistar a independência e romper esses laços de Brasil e Portugal. Pouco mais tarde, retorna ao Brasil José Bonifácio, que já tinha uma ligação muito forte com a coroa portuguesa. E ele, retornando ao Brasil, ele assume cargos junto à coroa portuguesa no Brasil, onde estava aqui Dom Pedro como príncipe regente, já que seu pai, Dom João, tinha retornado a Portugal com a corte. Bem-vindo, conselheiro José Bonifácio. Beijo as mãos de Vossa Alteza. Melhor dizendo, ministro José Bonifácio. Já vos confiei o cargo de ministro do Reino e do Estrangeiro. Sereis a pessoa de maior proeminência do novo governo. Vosso prestígio conquistado nas cortes europeias servirá para calar a boca aos maldizentes de Lisboa. Nunca o Brasil precisou tanto de Vossa Excelência. E nesse momento, cria-se uma ligação muito grande entre José de Bonifácio e Dom Pedro, né? E, ao mesmo tempo, com a relação de amizade de Gonçalves Ledo e José Bonifácio, Gonçalves Ledo se aproxima do príncipe regente. E nesse movimento de articulação para se buscar a independência, eles perceberam que seria decisivo trazer o príncipe regente para mais próximo do movimento que estava sendo trabalhado dentro da maçonaria. Daí surge a ideia de iniciar o príncipe regente na instituição maçônica. Esse processo tem como ponto de partida a indicação do príncipe por José Bonifácio, tá? Que nós chamaríamos hoje do apresentador, do padrinho do príncipe na entrada para a instituição maçônica. E assim é feito, né? Em 2 de agosto de 1822, Dom Pedro é iniciado na maçonaria e em outubro, em outubro, após a independência, ele vai assumir o maior cargo da maçonaria como grão-mestre, né? Então foi todo um processo articulado, de um lado por José Bonifácio e, por outro lado, por Gonçalves Ledo. Juro promover, à custa de minha própria vida. Juro promover, à custa de minha própria vida. A integridade. A integridade. Independência. Independência. E a felicidade do Brasil. E felicidade do Brasil. Levantai, irmão Guatimozin. É correto afirmar, então, que o Grande Oriente do Brasil hoje foi criado já com essa intenção de se proclamar a independência do Brasil? É tão correto e tão certeiro, porque além do primeiro motivo, poder deixar transparecer que se buscava uma organização da maçonaria naquele momento, um agrupamento das lojas espalhadas em torno de uma instituição central, a grande preocupação, tanto é que isso estão em todas essas atas que nós temos registradas, né, era a independência do Brasil. Então, o que se falava, o que se discutia o tempo todo nas lojas era como buscar
essa separação de Brasil e Portugal, né, de uma maneira que evitasse principalmente o derramamento de sangue. E para esse movimento libertário, óbvio que era um ideário comum de todos os maçons, mas a forma que isso se daria, de uma forma republicana ou monarquista, não era um consenso entre eles? Olha, não havia esse consenso. Nós tínhamos duas linhas aí. De um lado, Bonifácio, né, até pela sua ligação com a corte portuguesa, né, e ao chegar no Brasil, ele se aproxima do príncipe e assume, inclusive, cargos. Ele passa a ser ministro do príncipe, né? Ele tinha uma ligação muito forte com a monarquia e defendia a monarquia, mas ele não era contra a independência. Já o segmento ligado a Gonçalves Ledo, né, era extremamente liberal e republicano naquele momento, também com o mesmo objetivo de buscar a nossa independência. E esse pensamento de Ledo e do seu grupo, ele ganha muita força. Tanto é que ele consegue, inclusive, do príncipe regente, que se realize aqui o primeiro movimento de se buscar a primeira Assembleia Constituinte. Né? Isso se deve à força do movimento republicano do grupo de Ledo, porque realmente é algo estranho, né? Onde nós tínhamos a monarquia, né, se promoveu uma constituinte, mas esse trabalho, né, Ledo desenvolve junto ao príncipe e sobressai sobre a vontade, né, contrária de Bonifácio, que não aprovava a ideia em hipótese nenhuma. Nas lojas maçônicas foram estudadas, discutidas e aprovadas várias decisões importantes, como o manifesto que resultou no Dia do Fico, em 9 de janeiro de 1822. A convocação da Constituinte, os detalhes da aclamação de Dom Pedro como defensor perpétuo do Brasil e, finalmente, como imperador no dia 12 de outubro. Ledo, se eu não estiver enganado, Ledo também teve uma forte influência em Dom Pedro, porque lá no Dia do Fico, posterior ao Dia do Fico, ele deu um título, ou convenceu a outros membros da corte a dar um título de defensor perpétuo do Brasil a Dom Pedro. Não tem algo assim relacionado? Exatamente. Isso foi uma das jogadas, né, inteligentes de Gonçalves Ledo para se aproximar ainda mais do príncipe regente. Mas ainda mais próximo a Dom Pedro seria Bonifácio. Porque Bonifácio praticamente, quase que diariamente, estava ao lado do príncipe. E ele, por se tratar de uma pessoa já com seus 60 e poucos anos, 64, 65 anos, com a vivência e experiência que ele tinha, a relação que ele tinha com a corte portuguesa, isso tudo fazia com que criasse uma aproximação maior com o príncipe. Porque quer queira, quer não, o príncipe era também membro da corte, né? E reconhecia em Bonifácio e respeitava Bonifácio pela sua capacidade, pela sua inteligência, e ninguém pode negar isso, né? Bonifácio, apesar de ser bastante político, monarquista ferrenho, mas ele era um estudioso, ele era cientista, inclusive, né? Então, uma pessoa que com a sua cultura, né, aproximava as pessoas. Então, sem dúvida nenhuma, a ligação com o príncipe era muito maior do que Gonçalves Ledo. A própria princesa Leopoldina exercia um fator de aproximação com ela, né? Porque a gente percebe que na carta, quando chega a carta para Dom Pedro, ali no Ipiranga, essa carta ela já fala, né?